Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também um trechinho do que disse o ex-presidente Lula lá no Teatro Tuca. Há poucos dias do segundo turno, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro estão tentando diminuir o percentual de abstenção. O primeiro turno foi de 20,9%, quase 21%, e geralmente aumenta ao longo do segundo turno, né? No segundo turno comparecem menos eleitoras e eleitores do que no primeiro turno. É mais ou menos a regra, não quer dizer que vai ser assim agora nesse domingo, mas até agora foi. A gente vai conversar sobre abstenção, sobre os últimos lances da campanha eleitoral, agora com a cientista política Deise Chiocari. Deise, bom dia mais uma vez e obrigado pela atenção com a gente. Oi, bom dia, Rafael e Stephanie. Deise, esse último grande evento da campanha, né, que aconteceu domingo, que foi aquele atentado do Roberto Jefferson contra a polícia, a forma como o governo Bolsonaro vem reagindo a isso. O presidente Bolsonaro tem sido perguntado sobre esse assunto em todas as sabatinas, entrevistas, né? Acabou virando quase que uma pauta obrigatória para ele. Isso tem potencial para causar, de fato, algum estrago na campanha de Jair Bolsonaro, por menor que seja, ou é um assunto muito grave, mas que fica sendo discutido em uma camada da sociedade que, de fato, não tem relevância, pelo menos do ponto de vista eleitoral? Rafael, o estrago maior é principalmente entre os policiais federais, que ficaram ofendidos com a forma como foi conduzida toda a operação, né, visto que eles têm um centro tático para resolver esse tipo de situação, e teve interferência do ministro da Justiça, e a gente sabe que a Polícia Federal não gostou nem um pouco dessa interferência na categoria, né? Mas para o público em geral é mais um espetáculo, é mais um show midiático do que propriamente ter efeitos negativos na campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa associação com Roberto Jefferson para o grande eleitor, ela é muito mais o mesmo daquela apatia que a política oferece do que um fato negativo novo, né? É bem provável que isso passe muito mais por um espetáculo e por um círculo e também por uma tentativa de desqualificação do oponente, do que realmente reverter em intenção de voto para um ou outro. Mas o candidato Jair Bolsonaro perde muito com a categoria dos policiais, isso com certeza, né? Já mostraram a insatisfação com ele, agora reiterada. Deise, meu bom dia para você também, Stephanie, falando aqui. A gente vem falando muito ao longo de toda essa campanha que é uma corrida de rejeitados, né? E o que a gente tem visto até aqui, eu queria te ouvir sobre isso, se você concorda até com isso, porque me parece que a todo momento é um plantio de fake news para que o outro embarque numa agenda que eu proponho para que tenha que se defender a todo momento. E pensando exatamente nesse dado de pessoas que se abstiveram do primeiro turno, esse clima tão tenso, né? Essa deterioração mesmo do discurso, do debate num nível tão, né, que deveria ser mais civilizado. Isso não acaba afastando mais do que atraindo o eleitor, Deise? Afasta, Stephanie, porque a gente já tem uma apatia na política, né? A gente sempre tem que lembrar que a democratização no Brasil ela é muito recente e ela não é completamente madura, né? Eu brinco que a democracia no Brasil ela está em amadurecimento ad eterno, né? Porque a gente nunca tem uma democracia efetivamente. A gente tem que lembrar que desde a redemocratização em 1985, nós tivemos 2 processos de impeachment. Isso é uma quebra muito grave no processo democrático. E aí tem um outro ponto, eu estava ouvindo, antes de entrar no ar, que eu estava ouvindo o William Vac e as reportagens de vocês falando dessa divisão do país. A gente tem aqui no Brasil um conceito que é importado dos Estados Unidos, mas ele funciona muito bem para a gente entender essa divisão brasileira, que eu acho que vai muito ao encontro do que o William Vac falou, que é o estilo paranoide. O que é isso? É quando a política ela é alimentada por fervorosos exageros, por teorias conspiratórias, por fantasias, por sensação de perseguição. Então, o outro está sempre me perseguindo para tirar o meu poder, para tomar o meu espaço. Isso é muito característico da política brasileira. Nos Estados Unidos, esse fenômeno foi estudado mais como um fenômeno da direita, mas aqui no Brasil a gente vê isso acontecendo tanto na direita quanto na esquerda, muito mais na direita, né? Então, eu acredito que esse
potencializado, como tu muito bem falou, pelas fake news. Esse estilo paranoide é um fenômeno que a gente ainda vai ver nas próximas eleições, enquanto esse debate das fake news ele não for posto à prova efetivamente com a seriedade que ele precisa. Enquanto a gente não discutir o que são as fake news, o que elas geram e como puni-las, porque a gente não tem essa punição definida, justamente por não ter categorizado o que são fake news, a gente não vai conseguir evoluir nessa divisão, nessa polarização e muito menos diminuir essa paranoia que existe na política brasileira, né? Então, eu acredito que esse ainda é um fenômeno que a gente vai ver pelos próximos anos. Deise, queria que você nos contasse sobre o encaminhamento que as duas campanhas estão tomando nessa reta final aqui agora. O ex-presidente Lula, ontem, nesse evento lá do Tuca, disse que vai fazer um governo para além do PT, que ele quer fazer um governo que vai incluir gente para além do PT. Pareceu, né, ser um recado para aqueles que ainda não se convenceram de votar no PT, de que esse vai ser um governo de transição, digamos assim, não é? Recebendo gente que não necessariamente esteve com o PT ou é petista. O presidente Jair Bolsonaro segue, como a gente mostrou aí também, tentando acenar a grupos que lhe são resistentes, não na totalidade, mas parcialmente. Falou para as mulheres ontem em Brasília, hoje vai à Bahia, 2 cidades da Bahia, para tentar conversar com os baianos. É esse o caminho que essas campanhas têm de percorrer mesmo agora? O Lula mostrar que não vai ser um governo do PT, mas um governo mais amplo do que isso, e o Bolsonaro tentar vencer essas resistências, especialmente das mulheres e no Nordeste. Rafael, eu não acredito que essa campanha final do presidente Jair Bolsonaro em ir para o Nordeste vai surtir efeito. A gente tem os números no Nordeste muito consolidados, né? E eles têm uma diferença muito grande entre os dois candidatos. Eu acredito que o esforço agora ele tem que ser concentrado no Sudeste e em Minas Gerais. O Centro-Oeste, se a gente perceber, ele foi um pouquinho esquecido pelos candidatos nesse segundo turno e a diferença entre os dois diminuiu, né? Mas nessa última semana eu acho que o ponto da campanha tem que ser o Sudeste e principalmente Minas Gerais, por tudo que a gente já falou aqui, foi o estado em que o ex-presidente Lula venceu e que Bolsonaro agora tem o apoio do governador reeleito, né? Sobre o ex-presidente Lula falar que vai fazer um governo para todos, é uma chance, é uma tentativa de buscar esse voto das abstenções que deve aumentar agora no segundo turno, sim, porque já se votou no primeiro turno, teve a questão de prova de vida do INSS, então no segundo turno é mais difícil as pessoas irem votar, mas vale lembrar que o Lula fala isso no Tuca Arena, né? Um dos pontos de origem da esquerda brasileira, então o simbólico pega muito aí, né? Ao mesmo tempo que ele fala que vai fazer um governo para todos, ele fala isso num dos polos onde nasceu a esquerda no Brasil, né? Mas esperamos que seja lá o governo que assumir, que governe para todos, porque do jeito que o Brasil está rachado, polarizado, como vocês muito bem lembraram aqui, é uma pena que o próximo governo assuma apenas para uma parcela da população, né? Esse é o discurso que se espera e é um discurso possível de convencer aqueles que ainda estão indecisos sobre ir votar ou não. Deise, você acha que esse acontecimento trágico de domingo, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, pode ser um divisor na campanha nesse segundo turno até aqui? Foi o grande fato que a gente teve nessa corrida na segunda etapa? Foi o grande fato, porque, primeiro, é uma demonstração de violência num país que, além de estar dividido, estar polarizado, também assistiu nos últimos meses muita violência física, então é meio que um fechamento trágico de uma campanha que a gente já esperava que tivesse violência, né? Representa muito dessa fala armamentista do presidente Bolsonaro, né? Então, é uma reação desmedida contra policiais federais, né? Tu atira contra a polícia do teu país, mas é uma explicitação simbólica daquilo que vem dito já há 4 anos no Brasil, né? Ou seja, incentivo ao porte de armas, uma violência que foi praticamente institucionalizada, mas eu diria que esse evento de domingo é um fechamento trágico da campanha.